O maligno não deseja o sucesso de nenhum filho escolhido de Deus. Por isso ataca usando diversas táticas. A Bíblia diz que ele age como um leão buscando a quem devorar. Como crente, você deve conhecer suas táticas. Há sinais que, quando notados em sua vida, exigem ação rápida contra eles. No vídeo de hoje, estou revelando sinais de ataques espirituais. Você também aprenderá o que precisa fazer para detê-los. E mais uma coisa, certifique-se de assistir até o final para compreender completamente tudo o que o Senhor está dizendo a você. Antes de prosseguirmos, por favor, inscreva-se neste canal se ainda não o fez. Ataques espirituais referem-se a lutas, obstáculos e batalhas enfrentadas por um homem no reino espiritual. O inimigo os conjura não apenas para atacar o espírito de um homem, mas também sua alma e corpo. Enquanto ocorre no espírito, o efeito pode parecer externo. Ataques espirituais não são de Deus ou dos anjos. São obras das trevas e do maligno. E como filho escolhido de Deus, você é o inimigo número 1 do diabo. Portanto, você não é imune. Aos ataques espirituais, Lucas 10:19 diz: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Isso é verdade. No entanto, você precisa entender esses sinais, pois não aparecerão como escorpiões e serpentes físicos. Eles são sutis. O diabo encontra o ponto fraco de um crente e usa isso para declarar guerra à sua alma. Se o crente não estiver vigilante, o diabo o destruirá antes de sua morte física. Então, que sinais mostram que o inimigo está atacando você porque você é o escolhido do Senhor? O primeiro é a atitude negligente em relação às coisas espirituais. Quando o diabo quer capturar a alma de um homem, a primeira coisa que faz é criar uma divisão entre Deus e esse homem. Ele sabe que, uma vez que Deus saia de cena, tal alma se torna facilmente acessível. Então, quando você começa a se sentir cansado das coisas do espírito, como orações, evangelismo ou jejum, este é um sinal potente de que o diabo está à sua espreita. O diabo programou esse sentimento letárgico para que você perca o interesse em Deus. Ele sabe que, se seu interesse por Deus continuar a crescer, você causará danos inimagináveis ao seu reino, e ele não quer que isso aconteça. Portanto, você deve sempre vigiar e orar, não dar espaço para quaisquer falhas em seu relacionamento com Deus. Você não deve permitir que nada o distraia de seu propósito eterno. O diabo sempre lançará a flecha. Você deve manter sua posição e usar o escudo da fé. O segundo é a falta de recursos. Embora isso possa acontecer devido a outros fatores, às vezes é um ataque do inimigo. Ele o privará de seus recursos apenas para que você comprometa sua posição com Deus. Quando o diabo o empurra para um canto, onde você deve escolher entre Deus ou dinheiro, saiba que o diabo está travando uma guerra contra sua alma. Ele capitaliza em seus desejos. Ele procura pelo que você não pode viver sem e usa isso contra você. Ele remove essa coisa e vê se você ainda permanecerá com Deus. Neste exato momento, você precisa da ajuda de Deus para passar por isso. Um pregador certa vez disse que existem 2 momentos em que você está mais vulnerável à tentação, quando você não tem nada e quando você tem tudo. E isso é verdade. Portanto, quando você começar a perder seus recursos, saiba que o diabo está apenas tentando avaliar sua posição com Deus. Desaponte-o permanecendo fiel às suas convicções. O terceiro é a fadiga física. O que o ataque espiritual tem a ver com a fadiga física? É apenas um corpo saudável que participará dos exercícios espirituais. Quando o diabo ataca seu corpo, você sempre se sentirá fraco, mesmo depois de descansar. Se você estiver constantemente se sentindo assim, o inimigo está tentando fazer com que você perca a paixão por Deus. Ele também pode mantê-lo tão ocupado que você se torna muito exausto para ler sua Bíblia ou orar. E mesmo que você ore, só o fará em sussurros antes de dormir. Lembre-se de que a Bíblia diz que quando os homens dormem, o inimigo vem e semeia lágrimas no trigo. O sono aqui pode ser espiritual, assim como físico. Quando você se sente fatigado, torna-se fácil adormecer. Mas se você não está se sentindo fraco, pode passar tempo com Deus ou fazer algo proveitoso. Portanto, sentir-se fraco pode ser um sinal de ataque espiritual. Quando você experimentar isso,
Lembre-se de que Isaías 40:28 diz: Não sabes, não ouviste que o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra? Ele não desfalece, nem se fatiga, e insondável é o seu entendimento. Deus nunca pode se cansar. Você deve olhar para ele em busca de força quando se sentir fraco e exausto. O quarto é a fraqueza na vida de oração. Isso faz parte de perder o gosto pelas coisas espirituais. No entanto, vale a pena considerar porque é fundamental para a experiência espiritual de um homem. A oração não é uma atividade que você pode realizar na carne. O Espírito Santo deve equipá-lo antes que você possa orar. Portanto, quando você começa a ver a oração como um fardo, você está sob ataque do inimigo. Seu afastamento à oração significa que o Espírito Santo não controla mais sua alma. É por isso que, antes de o inimigo ter sucesso nisso, ele primeiro causará uma distração em sua vida. Uma vez que ele possa distraí-lo, você começará a andar na carne e seu altar de oração se tornará frio. Este é um estado terrível para um crente. O quinto é sentir-se sobrecarregado, confuso e impotente. Nada confunde uma pessoa cheia do Espírito. Ela está alerta e tem um senso de direção porque está em sintonia com Deus. Deus o direciona quando ele está em uma situação difícil. Ele vai a Deus e a resposta vem. No entanto, quando o inimigo ataca o homem espiritual, o medo, a ansiedade e a confusão se instalam. Ele carece de direção divina e não sabe o que fazer em uma situação difícil. Ele se sente impotente porque o diabo o faz acreditar que está sozinho. Se esta for sua realidade, então o inimigo o atacou. Você se preocupa e chora com o que não está funcionando em sua vida. Isso não deve ser sua preocupação primordial. Você deve estar em sintonia com Deus e confiar nele para tudo. Mas assim que houver um fardo em seu coração, o diabo saberá que você não pode mais confiar em Deus, e assim ele o rouba de suas bênçãos e avanços. Você precisa estar atento a esses sinais. Não deixe o inimigo enganá-lo com o que é legitimamente seu. Lembre-se sempre de que Salmo 121, versículos 7 a 8 diz: O Senhor o protegerá de todo o mal. Ele guardará a sua vida. O Senhor guardará a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O sexto é a ressurreição de seus velhos hábitos e estilo de vida. Quando você nasce de novo, você confessa seus pecados e renuncia às suas antigas maneiras. Você começa a andar em novidade de vida, de acordo com os mandamentos de Deus. Essa é a natureza do novo nascimento. Você deve viver dessa maneira até o último suspiro. Mas se de repente perceber que está de volta a seus antigos estilos de vida e hábitos, o diabo atacou sua alma. Isso não acontecerá de repente. Pode ser através de relacionamentos errados ou envolvimento em atividades passadas. Antes que você perceba, estará de volta ao que uma vez renunciou. Quando isso acontece, o diabo se alegra, pois sabe que esse ato drenará sua força espiritual e o tornará mais vulnerável a seus ataques. Se você notar isso em sua vida, precisa correr de volta ao trono da misericórdia. Isso não é o fim, é apenas um ataque, e Jesus está pronto para libertá-lo de suas garras. Não importa quão profundo você tenha ido, Deus pode restaurá-lo à sua posição como filho. O sétimo é se distanciar de relacionamentos piedosos. Quando a vida de Cristo o preenche, você amará a comunhão com os irmãos. Você amará participar de festas de amor. O estudo bíblico será primordial em seu coração. Tudo o que você desejará é o tempo para orar com os irmãos. Tudo isso acontece porque você ainda está vivo para Deus. Não parece um fardo, pois essa é a natureza do Espírito Santo em você. Mas quando encontrar dificuldades em participar de estudos bíblicos e reuniões de oração, o diabo começou a atacar sua alma. Se você preferir passar tempo em redes sociais do que ter uma conversa sincera com seus líderes espirituais, você já está preso ao inimigo. O diabo sabe que, quanto mais você se distancia deles, mais se afasta de Deus. É por isso que você deve estar alerta e de mente sóbria assim que perceber que uma atividade ou uma pessoa está afastando você de suas conexões piedosas. O oitavo é lutar para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Todo homem está na terra por um propósito. Este propósito se torna claro para você quando entrega sua vida a Cristo e começa a cumpri-lo. Você não luta com nada, pois tem o respaldo do Espírito Santo. O diabo não está feliz com isso. Ele sabe que, se você continuar nesse caminho, se tornará uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Assim,
ele começará a empurrá-lo para coisas que o farão lutar com seu chamado. Pode começar com pequenos pecados. Se Deus o chama para pregar o Evangelho, como você fará isso quando tiver esqueletos no armário? É assim que a luta começa. Ele também pode orquestrar dificuldades financeiras em seu caminho. Isso pode atrasá-lo de obter coisas que o ajudarão a cumprir seu destino. Se você é pastor, ele pode obscurecer seu ministério, protegendo-o de almas. O ataque pode ser tão feroz que você quase desiste de sua missão. Mas você não deve fazer isso. Em vez disso, volte para Deus e ore até que Ele o liberte. O nono são sonhos e visões ímpios. Deus fala por meio de sonhos e visões. Ele os usa para comunicar paz, revelar o futuro ou a vitória sobre um problema. Ele não envia sonhos ou visões que instiguem medo e impiedade. Portanto, se o que você vê em seus sonhos e visões são aparições do mal, desastres terríveis ou cenas imorais, o diabo lançou um ataque contra sua alma. Seu principal objetivo é injetar medo em seu coração. Ele quer lançá-lo na escuridão, longe da proteção de Jesus. Ele tem um domínio sobre sua mente, e somente o poder de Deus pode pôr um fim a isso. Outra solução é se aproximar da igreja e reviver relacionamentos piedosos. O diabo o separou da igreja, mas para ser livre, você deve correr para lá com toda a sua força. Você precisa do cuidado, encorajamento e orações da igreja. Você não deve se isolar por causa dos esquemas do inimigo. A igreja entende sua situação e está pronta para apoiá-lo. Além disso, você deve ter amigos piedosos que o conduzirão a fazer o que é certo. Isso será de grande ajuda em sua libertação. Você também deve aprender a controlar seus desejos. O diabo não ataca do nada. Ele procura um desejo dentro do homem e capitaliza sobre ele. Se o homem cair na armadilha, o diabo terá visto a melhor oportunidade para atacar. E como você controla seus desejos? Andando no Espírito. É assim que você não satisfará os desejos da carne. Você também deve estar espiritualmente alerta para superar o inimigo. Você deve permanecer firme contra os esquemas do diabo. Efésios 6:12-13 diz: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que no dia mau possam resistir ao inimigo e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Isso informa que você está em guerra a cada minuto de sua vida. Você deve sempre colocar toda a armadura de Deus, para não se tornar suscetível a seus ataques. Uma parte dessa armadura é a palavra de Deus e a oração. Invista tempo no estudo da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fluir em você, o inimigo dificilmente encontrará um lugar de descanso em sua alma. E conforme você estuda e age de acordo com a palavra de Deus, você deve apoiá-la com poderosas orações. Você deve sempre estar no lugar de oração para superar os ataques do inimigo. A oração fortalece e aumenta o enchimento do Espírito Santo em você. Agora é hora de orar. Pai Celestial, eu bendigo o Teu nome pela graça que me concedeste de ser um partícipe da Tua palavra. Abriste os meus olhos para os sinais dos ataques espirituais e revelaste como vencê-los. Daqui para frente, o diabo não terá mais poder sobre mim. Estou para sempre livre de suas flechas mortais. No entanto, não posso fazer isso por mim mesmo. Dependo do poder estabelecido em Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Confesso que me desviei dos teus mandamentos. É por isso que o diabo pôde ter um controle legal sobre minha alma. Por favor, perdoa-me e liberta-me das garras do inimigo. Renova o teu espírito dentro de mim e permite-me experimentar a liberdade novamente. Senhor, ensina-me a controlar meus desejos. É assim que o diabo me atrai para a sua rede. Não quero que isso aconteça mais. Devo ser capaz de controlar meus impulsos. Devo buscar a tua face antes de tomar qualquer decisão. Devo sujeitar meu corpo à tua vontade. Senhor, ajuda-me a estudar mais da tua palavra. É assim que me equipo com a armadura de Deus. Não devo ser vulnerável a ataques do inimigo novamente. Entrego meus sonhos e visões em tuas mãos. O inimigo não deve injetar aparições do mal e cenas profanas neles novamente. Purifica minha mente e renova meus sonhos e visões para ti. Crucifica todos os meus velhos hábitos e estilos de vida. Senhor, ajuda-me a nunca me afastar da minha cobertura divina. Não devo lutar para cumprir o teu chamado para a minha vida novamente. Escolho não me preocupar com nada, mas confiar em ti em tudo. Tu me escolheste, por isso estou certo de que te glorificarás em minha vida.
Se houver alguma brecha que eu não possa ver na minha vida, bloqueia divinamente esses buracos. Faz de mim um terror para o inimigo. Minha vida de oração não deve diminuir novamente. Não devo perder minha comunhão contigo. O fogo do Espírito Santo não deve se apagar em meu espírito. Obrigado, Jesus, por responder às minhas orações. Em nome de Jesus, eu orei. Amém. Se este vídeo impactou sua vida, por favor, clique no botão curtir. Não se esqueça de se inscrever neste canal para mais mensagens transformadoras do Senhor. Até o próximo vídeo.